em algumas construções já está sendo usado. Principalmente para essa área. Para a área de saúde, onde você precisa de um controle mais rigoroso, né, dessa parte de micro-organismos, né? Mas é muito mais pela iniciativa privada, por exemplo. Eu não sei te falar, mas acredito que sim, né? Que é pelo valor? Aí eu te perguntar assim, se a gente fosse pensar nas maiores barreiras que você tem na utilização desse tipo de material, seria parte financeira? Eu acho que o custo. Eu acho que são materiais que, pela maneira como são produzidos, né, assim, os processos serem um pouco mais complexos de produção, acabam sendo mais caros. Então, eu acho que o custo impacta. Tanto é esse concreto que usa os nanotubos, ainda não está sendo, né, difundido por causa do custo. Né? Então, em pesquisa está dando certo. Às vezes seria essa a grande questão, por exemplo, para obras de grande porte. Sim, eu acho que é você desenvolver processos produtivos que barateiem, né, a produção do nanomaterial. Porque eu acho que é o custo que dificulta. E eu acho que um pouco do que a gente está fazendo aqui, que é falar sobre o assunto. Né? Porque às vezes você fala, tem um aditivo de nanotubos de carbono e custa, sei lá, R$1.000. Falou assim, eu vou gastar R$1.000? Não vale a pena. Mas se você sabe o que é o nanotubo, se você sabe as vantagens que ele pode trazer. Então, eu acho que difundir um pouco mais o que é a nanotecnologia e materiais que, no nosso dia a dia, por exemplo, né, pintura de carro. Né? As tintas, né, para pintura de veículos já usam muito de nanotecnologia. Então, no nosso dia a dia, a gente tem a nanotecnologia perto da gente, mas a gente nem pensa nisso. Né? E eu acho que falta um pouco difundir, né, o que são esses materiais, o ganho que eles podem trazer, mas eu acho que o ponto principal é baratear, né, o custo. E como que a gente vai baratear isso? Então, aí precisa de investimento naquela fase, né? Eu acho que o estudo ainda, por exemplo, né, na área de nanotubos, você encontra muito artigo científico recente que ainda está querendo mostrar que pode ser usado, que vale a pena, que ainda está, vamos dizer, testando. Tentando convencer, né? Ainda. Isso. Mas eu acho que é investir em estudo, né, de processo produtivo. Então, para eu produzir um nanotubo, eu preciso desse processo. Da pequena escala para a larga escala, como que eu faço isso de forma mais barata? Então, eu acho que esse estudo, né, esse pensamento, né, em como produzir em larga escala um custo menor é que falta, né, investir nisso. E se a gente for ver não só nessa dificuldade da produção em larga escala para utilização, a gente fala sobre essa difusão do conhecimento a respeito disso. Você acha que essa parte de difusão do conhecimento ficaria com quem? Essa parte de difusão de conhecimento, eu acho que teria que ter uma aproximação, embora exista, né, o contato universidade com mídia, né? Então, difundir mais, ter programas que mostrem isso, né? Difundir isso na mídia, e eu acho que as empresas deviam investir nisso também. Mas é porque a gente pensa o seguinte, a gente fala aqui com engenheiros e com arquitetos que muitas vezes não sabem da existência disso. Sabe, por exemplo, que tem um piso que é antiderrapante, mas que aquele piso não sabe que é uma utilização de nanotecnologia. Então, ele não consegue virar, por exemplo, pro cliente dele e falar, olha, esse piso aqui é utilização de nanotecnologia, ele faz isso, por isso que ele é autolimpante, então por isso que ele custa mais caro, mas ele custa mais caro, mas ao mesmo tempo você vai economizar nisso. Se tiver, por exemplo, a gente fala que é ao criar necessidade, né? Então, às vezes, dos próprios engenheiros e arquitetos forçar com que a indústria crie mais e produza mais, às vezes traz um incentivo e fala, esse pessoal está pedindo. Com certeza, é mostrar que
A sua obra, ela vai dar menos problema, ela vai durar mais tempo. Agora, um exemplo, que agora a gente está conversando aqui, eu lembrei, um exemplo bem sucedido do uso de nanotecnologia, que já se faz, é o uso da nanocílica no concreto, no cimento. A nanocílica, ela aumenta a resistência do concreto, você consegue um concreto de resistência maior, um concreto menos poroso, com menos permeabilidade. Então, o concreto sendo mais, vamos dizer, fechado, porque a nanocílica é como se ela ocupasse os espaços vazios. E aí, a umidade, o poluente, ele não penetra no concreto, podendo degradar o concreto, a armadura, né, de aço. Então, você cria um concreto, vamos dizer, mais fechado, né? E a nanocílica, ela é usada. Você tem esse aditivo, ou você tem o cimento com a nanocílica hoje em dia, e está sendo bem sucedido. É um custo, é mais caro? Mas assim, não é muito. Então, já é um produto que está no mercado e é usado na engenharia. A produção de concreto, né, de alta resistência. A maioria desses materiais que você citou, tipo, o Brasil tem protagonismo nisso? Olha, o Brasil, eu acho que tá bem, né? Vamos dizer assim, mas o protagonismo não é brasileiro, né? A gente tem Estados Unidos, a gente tem China, na Europa, alguns países como a Alemanha. Então, são países que investem mais no estudo da nanotecnologia e que esses, eu posso dizer que são protagonistas nessa área. Que já utilizam Que já bastante em utilizam larga escala para as construções deles. que investem em pesquisa, que já utilizam muito mais do que a gente nas construções. Aqui, se fosse classificar, vamos dizer, a gente teria uma atuação média, né? Eu acho que existe várias universidades estudando, então a gente tem o USP, tem o Unicamp, a UFMG, então tem várias empresas que estudam o assunto. A gente tem laboratórios, né? Tem o Laboratório Nacional de Nanotecnologia em Campinas. Então a gente está desenvolvendo materiais, a gente está estudando sobre isso. Tem empresas que estão procurando parcerias, mas ainda comparado com o que a gente vê lá fora, ainda é um pouco menor. Né? Então, eu não diria que o Brasil é protagonista. Mas eu acho que a gente consegue está caminhando. trazer essa tecnologia de fora. Sim, e eu acho que tem muitos grupos que estão conseguindo resultados muito bons, então eu acho que a gente está caminhando, né? Mas eu ainda não diria que é protagonista. Você acha que você fala, nós somos em médio ainda. Você acha que o Brasil ainda consegue. Porque assim, a gente pensa no baita do potencial que a gente tem. Então, você fala não só sobre desenvolvimento de materiais, mas nós temos grandes jazidas de materiais que são importantes. Sim. Então, o pessoal fala do nióbio, a gente fala sobre terras raras e todas elas têm essa questão voltadas com estudos para que a gente tenha esse desenvolvimento de novos materiais e tudo mais. Você acha que a gente ainda consegue olhar e falar, a gente consegue se tornar, não protagonistas, mas que a gente consiga ali. Porque se você for pensar, o Brasil é um dos países que mais constroem, concorda? Você tem os Estados Unidos que faz a construção, mas é uma construção muito diferente do que a gente utiliza no Brasil. Se você falar sobre cimento e concreto. Isso é uma indústria muito forte aqui, né? Porque a gente constrói as nossas casas com isso. Lá fora você não constrói, você não utiliza quase cimento para construção. Você utiliza muito concreto. Mas cimento, por exemplo, não. Você tem um revestimento, por exemplo, de parede lá que você faz em drywall, tanto que eles levantam casa em uma semana. Aqui em uma semana você não faz nem o aterramento da casa. Então, o Brasil, ele não poderia olhar e falar que a gente consegue assumir esse protagonismo em cima desse desenvolvimento de materiais? Porque nós somos um país que consome isso. E eu acho que falta investimento mesmo nos grupos de pesquisa. Então, eu acho que o grande problema do Brasil
é essa falta de investimento na pesquisa, que muita gente enxerga isso como, aí eu falo, né, de governo, né, enxerga como jogar dinheiro fora, né, como uma coisa que não seja importante. Então, eu acho que se existisse mais apoio, né, aos grupos que estão envolvidos, né, com essas pesquisas, tanto na área de nanotecnologia quanto em outras também, eu acho que a gente conseguiria muita coisa. Porque você vê muito cientista brasileiro que está no exterior fazendo coisas assim maravilhosas. Então, eu confio muito no potencial das pessoas, né, do povo. Eu acho que a gente tem profissionais muito competentes, mas eu acho que às vezes falta um pouco de apoio. E o que acontece muito em pesquisa é que às vezes você consegue o recurso. E aí, sei lá, você fica com o recurso 1 ano, 2, 3, aí de repente corta. Então, tudo aquilo que você desenvolveu fica parado, né? Então, falta um pouco dessa constância também, porque eu acho que aí a gente chega longe. Mas a gente tem com certeza deve ter, esse apoio de, por exemplo, essa união de universidades de fora com o Brasil, justamente porque o Brasil constrói muito? Existem parcerias, né, em projetos de pesquisa. Então, parceria existe, mas eu acho que falta mais um apoio interno mesmo, que é para você conseguir ir um pouco além. Apoio Mas interno e parceria comunicação, né? e Porque comunicação, se a gente está exatamente. fazendo aqui, pensando que é um podcast voltado para Sim. engenheiros, né, e arquitetos, e a gente está levando esse Uhum, conhecimento para eles uhum, falam, puxa vida, é uma coisa aham, que eu não fazia a mínima ideia. aham, Não, a mínima ideia não, mas que sabia que existia, sim. mas que olhava e falava assim, ó, como que eu vou utilizar isso ali no meu dia a dia aí? E eu acho que às vezes o nome assusta, né? Eu vou usar um nanomaterial. Você fala, nossa, o que é isso? Vou ficar no material convencional mesmo. Quando, na realidade, às vezes você até já usa numa tinta, você já usa num concreto de alto desempenho, né? De alta resistência, e nem tem ideia que aquela nanosílica que você usou é nanotecnologia. E que muita coisa também poderia ser usada fora isso, mas ainda não é usada por essas questões que a gente debateu, né? Às vezes falta de conhecimento, custo, mas que tem muita coisa aí que eu acho que a médio prazo a gente vai estar usando. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que às vezes o conhecimento que o pessoal tem é a tal da microtecnologia, Sim, que é uma escala em que mais ou menos dá meio que para você sim. ver que você está Aham, aham, utilizando ali. aham. Aí a hora que o negócio você fala, puxa vida, Uhum, esse daí realmente eu não faço a mínima ideia de que a gente tem aham, dentro desse material aham. que as pessoas Uhum, têm. E pensando nisso, uhum. assim, qual que é a diferença? Vamos citando materiais Tá. ali, que você está trabalhando a nanotecnologia Uhum. e a microtecnologia. Aí a gente pensa sempre na escala da estrutura, né? Se você pensar assim, naquela estrutura que vai formar o material que você usa. O nano é aquela escala que eu falei, 1 bilionésimo do metro, né? 10 a menos 9 metros. O micro é 10 a menos 6 metros. Então, seria 1 milionésimo, né, do metro. Isso faz muita diferença. Porque todo material que tem a sua estrutura, né, formada na escala micro, ele se comporta, vamos dizer, de acordo com a física clássica. Então, ele tem um comportamento igual ao comportamento do macro, né, que seria aquele material que já tem uma estrutura numa escala maior. Então, tem um comportamento que seria o que a gente considera o normal. Agora, na escala nano, você muda a maneira como o material se comporta. Você E vem funde daí ele isso. justamente. E vem daí o diferencial dele. Tem algum micro material com trabalha microtecnologia que eles estão trabalhando nanotecnologia com o mesmo material, transformando uma coisa da A outra? gente tem, por exemplo, o que eu citei a sílica, né? Então a gente tem microsílica e a gente tem a nanosílica. Então, a microsílica, ela também é usada na construção civil como um aditivo, né, no cimento. Ela melhora as propriedades do cimento, então também aumenta a resistência. Só que com o nanomaterial, você potencializa, você pode conseguir mais.
Então, o que acontece se passar da escala micro para a escala nano é você conseguir, às vezes, efeitos parecidos. Vamos, nesse exemplo aí, aumentar a resistência mecânica, né? Mas de uma forma muito mais forte, você consegue o efeito muito maior. E vem aí a vantagem do uso do nanomaterial. Então a gente está falando realmente de durabilidade, de E se você resistência. pensar, você pode assim usar menos material para conseguir a mesma coisa que você consegue com material convencional, que você precisaria usar uma quantidade maior do material, né? Um comportamento que eu acho interessante, pensando em escala convencional, normal, né? Escala nano, é o do ouro, né? O ouro, o aspecto do ouro é esse dourado, brilhante. Na escala macro, se você pensar no nano, ele pode ser vermelho, ele pode ser azul, dependendo de como, né, as nano, né? Micro não, nanopartículas de ouro se agrupam. Então, eu acho interessante, porque você pode conseguir, usando nanomateriais, transparência, mudança de cor. Então, pensando na estética, né? Então, você consegue mudar bastante a maneira do material se comportar. E o que a gente estava falando na escala micro, já há uma tendência dele ser parecido com a escala maior, vamos dizer assim. Não tem tanta diferença na maneira dele se comportar. Eu acho que ainda falta muita Nossa. divulgação de conhecimento. Nossa, mas E eu tem acho que tem muito muita estudo, coisa. muita coisa para acontecer. Se a gente fosse citar hoje, assim, o que você está pensando, o pessoal está estudando, você fala, olha, que a gente tinha citado esses sensores, Sim, né, para eu acho que esses sensores, eu acho que é uma coisa que a gente vai chegar neles. Na área de saúde, tem muita coisa para desenvolver, liberação controlada de medicamentos. E eu acho que assim, o que me chama a atenção é na área de condutividade elétrica, que, se você pensar nos nanotubos, no grafeno, que eu citei, são materiais que melhoram muito a condutividade elétrica. E, enfim, eu acho que tem muita coisa aí por ver. não A só gente está dando o primeiro passo, eu acho. Não é só condutividade elétrica. Se você está pensando hoje num mundo em que a gente está vivendo uma expansão de inteligência artificial, Sim. em que as pessoas estão começando a entender que existem tecnologias que podem te auxiliar no seu dia a dia, às vezes isso faz com que a própria população entenda que existe, que você pode utilizar e entender que existem tecnologias que você vai utilizar em outras áreas também. Sim, exatamente. Eu acho que o campo é muito amplo. Uma Você usa em coisa tudo. meio que colabora com a outra.